Olá, saudações. Eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo vamos falar sobre as novidades de Data e AI do Azure para esse ano. Quem quiser saber mais informações, eu vou deixar um link aqui na descrição que aponta para o meu blog, onde tem informações mais detalhadas sobre esses lançamentos. Começar a falar sobre o Cosmos DB. O Cosmos DB é um dos produtos principais para desenvolvimento de aplicação dentro do Azure. E uma das reclamações que os clientes têm é que o produto, eles consideram um produto caro, é que ele tem embarcado uma série de features que não tem concorrência. A distribuição é global, ele está presente em todas as regiões, ele é multilingual, ou seja, ele fala vários tipos de banco de dados NoSQL, e agora o que ele está trazendo resolve exatamente esse problema, né? Alguns clientes experimentam, fazem testes de estresse e acabam achando que o produto é caro. Existe um tipo de consumo, que é um consumo fixo, ou seja, você fixa uma capacidade de processamento, um workload, e você paga por aquilo, né? Paga pelo pico. Você pode aumentar e diminuir esse workload, né? Esse tier. Existe um outro que é dinâmico, mas ele sempre reserva ali um tier mínimo de 10%, e agora a Microsoft está lançando um tier que chama Serverless. Com Serverless, toda vez que o cliente chama o serviço, ele usa, né, ele consome um determinado número de RUs até um limite e só paga por aquilo, então não existe uma reserva como o auto-scale. Outro produto que é bastante utilizado é o Redis Cache. O Redis Cache, ele é um tipo de banco de dados NoSQL muito utilizado porque ele é in-memory. Ele não é da Microsoft, ele é um open source que roda como PaaS dentro do Azure, largamente utilizado para aplicações web, para aplicações mobile e tal. E agora a Microsoft está lançando 2 novos tiers. Os tiers que já existiam, né? Basic, Standard e Premium. E agora a Microsoft está lançando 2 tiers bem maiores, que são Enterprise e Enterprise Flash. Então a Microsoft não lança feature sem ter uma demanda de mercado. Se ela está lançando esses tiers que são bem maiores, né? Você vê a capacidade de memória que eles oferecem, capacidade de disponibilidade com relação às outras ofertas, é porque o mercado está usando e tende a ser um produto bastante popular dentro do Azure, com certeza. Além dessas features, desses novos tiers de Flash e Enterprise Flash, ele tem alguns módulos só nessas capacidades, né, Enterprise Flash, que aceleram workloads de analytics. Então tem o Redis Bloom, tem o Redis Search e tem o Redis Time Series. A Microsoft ela oferece dentro da plataforma do que a gente chama Azure Databases, além do SQL Database, que é da família do SQL Server, mais para PaaS, a gente oferece 3 sabores de databases open source, que rodam como PaaS. O MySQL, o Postgres e o MariaDB. Essas opções são PaaS, ou seja, elas são transparentes, você não enxerga sistema operacional, mas alguns clientes eles demandam mais flexibilidade, ou seja, ter mais controle sobre a máquina, ter integração com o ambiente on-premises, por exemplo, fazer replicação do ambiente on-premises para dentro da nuvem. Para isso, a Microsoft lançou o Flexible Server. O Flexible Server, ele fica no meio do caminho. Tanto o cliente pode subir uma VM dentro do Azure, rodando essas opções, mas aí é IaaS, ou seja, toda a administração, segurança é por conta do cliente, ou ela pode usar o serviço PaaS. Aí não tem sistema operacional, ao mesmo tempo que você ganha alta disponibilidade, escalabilidade, você perde controle. Então a Microsoft está lançando o Flexible Server como um meio termo, meio do caminho aí entre os dois. E aí ele oferece uma série de vantagens. Você consegue fazer start-stop, né? Como você faz com as VMs, mas ele se comporta bastante como se fosse um serviço PaaS. Ele é todo controlado através do painel do Azure, né? Através do portal, e tem uma série de vantagens com relação a IA simplesmente, mas mantém algumas flexibilidades. O SQL Database, ou Database SQL, né, o PaaS, parecido com o SQL Server, foi expandido, né, a redundância de zona, que é a alta disponibilidade, para o nível General Purpose. Essa feature só existia basicamente no Business Critical, que é o tier mais alto, mas a Microsoft estendeu, quer dizer que usuários e clientes que usam o tier mais baixo vão poder contar com esse nível de alta disponibilidade. Um outro lançamento bastante importante é o Azure SQL Edge, né, que vem de encontro a essa política, né, tá anunciada principalmente pelo Satya, de Intelligent Cloud, Intelligent Edge. Quando a gente fala em Intelligent Cloud, são todos os serviços que compõem a cloud, que cada dia tem mais cada dia eles estão mais inteligentes. Mas quando a gente fala em Edge,
a gente está falando de coisas que rodam na ponta. Não necessariamente o ambiente on-premises do cliente, mas dispositivos e sensores de IoT. A execução de serviços na ponta, né, não centralizado na nuvem ou no ambiente on-premises do cliente, é muito importante, porque cada dia mais a gente tem dispositivos sendo disponibilizados. Então são sensores de máquinas, são câmeras, são, enfim, carros autônomos, são drones e assim por diante. Esse tipo de dispositivo, ele precisa ter um grau de processamento e independência. Por quê? Porque ele nem sempre vai conseguir estar conectado, vai estar semi-conectado, não vai estar conectado o tempo todo. E ele precisa ter uma inteligência para tomar decisão. Uma máquina precisa desligar se ela superaquecer. Então, ela não pode mandar para a nuvem para perguntar o que vai fazer. Um carro, a mesma coisa. Um carro autônomo, se ele está passando numa rua e um outro carro avança o sinal e aí ele quer saber o que vai acontecer, ele precisa consultar ali e processar a informação local. Se ele perder milissegundos para consultar a nuvem, por exemplo, pode acontecer um acidente. Por isso que cada dia mais a gente está lançando na plataforma serviços que podem ser portados para dentro desses dispositivos de IoT. Um deles é a SQL Edge, que vem com toda a inteligência e a tradição do SQL Server embarcada para rodar em dispositivos de IoT. Ou seja, você vai ter um banco de dados processando lá na ponta, o que é bastante importante. Estima-se que mais de 70% das informações de enterprise vão ser processadas no Edge, ou seja, nos sensores, nas pontas, nas câmeras, nos dispositivos. E estima-se, isso para 2025, estima-se também que em 2025 haverá mais de 80 bilhões de dispositivos de IoT, ou seja, vai ter mais de 10 dispositivos para cada habitante do planeta. A gente vai falar um pouco sobre o Blob Storage. O Blob Storage é um tipo de container que tem dentro do Azure, e agora ele tem uma feature que a gente chama de Lifecycle Management, né? Ou seja, ele vai começar a logar e guardar e permitir políticas a partir disso quando o arquivo foi acessado. Então, um cliente, ele armazena um arquivo lá no tier hot, que é o tier mais rápido, é o tier de acesso rápido, e se esse dado não for acessado, por exemplo, durante um ano, ele pega e faz um archiving desse arquivo, e ele pode, por exemplo, ou apagar ou mover para um tier mais barato, um tier de archiving. Então ele consegue fazer a gestão sabendo que arquivos, que objetos são mais utilizados, que objetos são menos utilizados. O Databricks é um dos principais produtos quando se fala de Analytics. A Databricks é um parceiro da Microsoft, ou seja, a gente desenvolveu o serviço do Databricks rodando na nossa nuvem. É um serviço que roda em várias nuvens, mas dentro da nuvem da Microsoft, é um produto da engenharia, né, da integração da engenharia da Microsoft e da Databricks, ele funciona super bem integrado com os outros serviços e sendo oferecido como PaaS. É uma grande alavanca para projetos de Big Data, de Analytics dentro do Azure, roda sob o motor Spark. Existe uma grande expectativa para o lançamento do Spark 3.0. E um dos motores do Spark 3.0 é esse Photon Powered Delta Engine, que vai fazer com que os processamentos sejam muito mais rápidos e batendo em várias vezes, a gente está falando em 20 vezes ou mais, a velocidade do Spark Open Source, né, que é uma das opções mais usadas no mercado, que está presente em servidores do Hadoop. O Synapse DW, que é uma grande fonte de dados, é um Massive Parallel Process, que é utilizado largamente como uma fonte de dados para Power BI, enfim, para geração de relatórios. Ele vai ter uma integração de otimização com o Power BI, ou seja, toda vez que o Power BI fizer acesso ao dado no Synapse através do Direct Query, ele vai logar isso, e se esse acesso estiver lento, ele vai marcar num relatório e vai gerar views materializadas dentro do Synapse para acelerar o processo de acesso aos dados. No Bot Service, no serviço de bot da inteligência artificial, a gente tem o Bot Framework Composer e o Power Virtual Agent. São duas interfaces gráficas, na verdade, para você construir bots sem precisar codar, sem precisar ter conhecimento mesmo e sem precisar usar uma interface do tipo Visual Studio para construir seus bots. O Cognitive Search, que é um buscador, você pode, por exemplo, indexar o seu site de e-commerce, então as pessoas vão fazer buscas semânticas ali. É utilizado em vários e-commerce que tem um catálogo enorme, então ele vai contar com um pouco mais de segurança através dos endpoints, dos private endpoints e do gerenciamento de identidades. Ele é Cognitive Search porque ele faz a indexação de fotos, por exemplo. Se eu procurar num site de e-commerce, se eu procurar tênis amarelo
e não tiver essa palavra em nenhum lugar do site, mas tiver uma foto de um tênis amarelo, ele retorna para mim. Então ele é inteligente a esse ponto de entender imagens, entender vídeos, entender áudio. Cognitive Services, ele está trazendo, né, na parte de computação visual, ele está trazendo novidades. Então tem detecção de anomalia, ele tem os Metric Advisor e ele tem a análise espacial, que está no próximo slide, um vídeo que mostra como é que ele faz. A análise espacial, ela consegue agora detectar pessoas e objetos dentro de um ambiente. Então ela consegue contar, por exemplo, quantas pessoas tem no ambiente, pessoas diferentes. E mesmo que as pessoas se movimentem, ele faz um tag na pessoa, ela entrando e saindo do ambiente, ele sabe que é a mesma pessoa, né? Através da roupa, através das características. E mesmo que a pessoa se movimente, passe atrás da gôndola, ele reconhece que é a mesma pessoa, ou seja, não é uma pessoa nova que entrou no recinto. Uma outra feature que ele tem, o cálculo de distância entre objetos. Uma das aplicações, né, desse cálculo de distância, eu acho que todo mundo sabe, é a questão de distanciamento social, né, sabe? Mas tem uma série de outras aplicações para esse serviço. Por fim, o serviço de Machine Learning. O Machine Learning Services é um serviço que vem evoluindo e agora ele implementou a parte de design, que basicamente é o serviço que a gente tinha disponível no Machine Learning Studio e o AutoML. Eu fiz um exemplo aqui e aí eu vou explicar direitinho como é que funciona tanto o design quanto o AutoML. São features bastante interessantes. Esse é o console do Machine Learning Studio, então tem notebooks, é um workspace para cientistas de dados. E aí a gente tem as opções de AutoML e de design. Esse é o design, ou seja, uma interface gráfica para você construir modelos de machine learning sem precisar processar, sem precisar fazer código. Então o cientista de dados consegue criar todo um modelo, porque ele sabe como os algoritmos estatísticos funcionam, sem precisar criar uma linha de codificação. Criar modelos não é uma coisa tão simples, né? Na verdade, é mais complicado do que se imagina. Você depende da quantidade de informações que você tem e do dado da informação que você quer chegar. Se você quer chegar num número, você usa a regressão. E aquele é um mapa de decisão para suportar essa escolha do algoritmo. Mas o processo é mais ou menos o seguinte: você tem os dados, os atributos, suponha que eu estou procurando um algoritmo de machine learning que faça a inferência de preço de automóvel, ou seja, duas características do automóvel ele me traz o mais preciso possível. Então eu escolho os atributos, escolho um algoritmo, pode ser qualquer um, tem vários, e parametrizo esses algoritmos. O processo de criação de um modelo, eu pego os dados que eu tenho históricos, separo em duas amostras, uma amostra eu treino o modelo e a outra amostra eu testo o modelo. Então, o modelo aprende com uma amostra qual que é o preço do carro de acordo com cada parâmetro que eu passo, e a amostra de treinamento, ele testa, ele tenta acertar o preço desses automóveis dessa amostra. O nível de eficiência é dado em porcentagem aqui e às vezes é bem baixo, ou seja, ele chutou ali e acertou 32% dos preços, depois 47%. Então eu tenho que fazer uma variação, eu tenho que ir mudando os atributos, né? Tem atributo que define o preço do automóvel, tem atributo que não e atrapalha, eu vou mudando os algoritmos e vou mudando os parâmetros. E eu faço esse processo dezenas de vezes, às vezes centenas, até eu chegar num nível de eficiência adequado. E é isso que o AutoML faz de forma automática, né? Então eu simplesmente entrego os dados, escolho os algoritmos que eu quero processar e ele processa esse algoritmo para mim. Quem quiser saber mais sobre o AutoML, procura aqui no canal, que eu fiz um vídeo muito detalhado explicando tintim por tintim como é que ele funciona. Isso é o que eu queria apresentar por hoje, espero que tenha sido interessante e até a próxima.